Olá, estamos dando sequência então às nossas aulas sobre inquérito policial. Vamos avançar agora para a questão do encerramento do inquérito policial, prazos para encerrar. Esses prazos eles vão variar por uma série de critérios. Primeiro, se o indiciado está solto ou preso. Já de partida há uma diferenciação. Indiciado solto, a regra geral do Código de Processo Penal, prevista no artigo 10, é que o inquérito deva estar encerrado em 30 dias. É claro que esse é um prazo que admite renovação se houver necessidade de fazer um aprofundamento da investigação, o que acaba acontecendo na esmagadora maioria dos casos, né, dada uma carência crônica estrutural das polícias brasileiras, que não tem suficiente pessoal para dar conta da demanda e não raras vezes, passados 30 dias, ela não conseguiu ainda encerrar ou colher elementos capazes de elucidar uma notícia de um delito. Então o que acaba acontecendo se passados 30 dias eu não tenho ainda tudo encerrado? O delegado encaminha o inquérito policial pedindo uma renovação de prazo. Esse inquérito é encaminhado ao Ministério Público e o promotor então avalia e diz, olha, então está faltando isto, requisito tais e quais diligências. Devolve por mais 30 dias e assim ele vai de 30 em 30 dias. O prazo de verdade mesmo acaba sendo o prazo prescricional do crime. Quer dizer, enquanto não tiver prescrita a pretensão punitiva do Estado, que é contada da data do fato, né, em diante, o Estado pode seguir investigando, colhendo elementos para estabelecer ali os dados necessários para fazer um juízo de valor em cima da notícia do delito. Nos casos de tráfico de drogas, o artigo 51 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, estabelece um prazo de 90 dias. Então, de 90 em 90 dias eu posso renovar, não apenas de 30 em 30, a diferença basicamente é essa. Temos também o regramento diferenciado no regimento interno do Supremo, para os procedimentos de competência originária do Supremo, prazo de 60 dias, de acordo com o regimento interno. Bom, isso era assim, de forma tranquila, até maio de 2010, e ninguém questionava muito a possibilidade de você renovar de 30 em 30 dias, tantas e quantas vezes fossem necessárias, desde que não tivesse prescrita a pretensão punitiva do Estado. Aliás, os advogados tinham até interesse, né, que a coisa demorasse mesmo, porque quanto mais demorasse, melhor, porque uma hora chegava a prescrição e o cliente dele se livrava pela prescrição, sem a possibilidade de correr um risco, né, de responder criminalmente. Acontece que essa prescrição ocorria muitas vezes até pela prescrição retroativa, que essa categoria, essa modalidade de prescrição que nós temos no Brasil, uma exclusividade nossa, né, que faz com que eu recalcule o prazo que eu tenho para apurar o fato, para investigar e depois processar o crime, com base na pena em concreto. Então, eu não sei se você que está me assistindo já teve aulas a respeito de prescrição, só para rapidamente entender mais ou menos o que eu estou falando. Prescrição é o tempo que o Estado tem para exercer a sua pretensão de punir num primeiro momento. E esse tempo é contado da data do fato, do dia em que o crime aconteceu, até o momento que eu inicio um processo com a decisão de recebimento da denúncia por parte do juiz. Aí ele zera e começa a contar de novo um prazo equivalente, até a sentença condenatória, quando ele zera de novo e começa a contar de novo para a fase de recursos. Agora veja, como é que eu calculo esse prazo? Eu vou pegar o crime que está sendo imputado, que está sendo investigado, vou ver qual é esse crime, vou olhar no código, vou ver qual é a pena máxima que está prevista na lei em abstrato para esse crime, né? Todo crime tem lá uma pena mínima e uma pena máxima prevista na lei. Eu pego a pena máxima, jogo numa espécie de uma tabela que existe no artigo 109 do Código Penal e lá está escrito, esse crime com esta pena máxima prescreve em 3 anos, prescreve em 4 e tal. Ele tem uma tabela. Sucede que eu calculo esse prazo num primeiro momento pela pena em abstrato, pela máxima pena em abstrato prevista na lei. No fim do processo, quando o juiz sentencia e fixa a pena em concreto, ele recalcula o prazo, agora com base na pena em concreto. E aí dá uma diferença. Dá uma diferença que ele vai analisar retroativamente. Ele vai olhar para trás e vai dizer, escute, será que esse prazo que eu descobri agora na sentença, será que ele já não passou? Então essa é a prescrição retroativa. Se já tiver decorrido o prazo
recalculado nos termos da tabela do artigo 109, agora pela pena em concreto fixada na sentença, está prescrito retroativamente. Para dar um exemplo, se você pegar o crime de corrupção, que está previsto no Código Penal, vai perceber que ele tem uma pena mínima de 2 anos e uma máxima de 12, pela pena prevista em abstrato. A máxima de 12, quando eu pego essa máxima de 12, jogo na tabela do artigo 109, me dá 16 anos para investigar. Pô, 16 anos da data do fato. Ainda que eu descubra o crime 4, 5 anos depois, mesmo assim é tempo suficiente para investigar. Então, 16 anos sossegado na fase de investigação. Inicia o processo com o recebimento da denúncia. O que eu faço com o prazo de 16 anos? Eu zero e começo a contar mais 16 anos para o processo. Vem a sentença condenatória, zera o prazo de novo. Só que agora o juiz fixa a pena na sentença. É da tradição do direito brasileiro que os juízes fixem as penas a partir do mínimo legal. Então o mínimo era 2, né? Previsto na lei. Se o réu é primário, bons antecedentes, não tem nada que desabone, fica no mínimo legal de 2. Fixado na sentença em 2 anos a pena do sujeito, eu pego essa pena fixada em concreto agora, jogo na tabela do artigo 109 e vou ver quanto tempo o Estado me dá para apurar o fato. Não é mais 16 anos, se eu levasse em conta a pena máxima prevista em abstrato 12. Pela pena em concreto, 2 anos, jogado na tabela do artigo 109, me dá 4 anos para investigar. Aí o juiz olha para trás e diz, opa, lá atrás, da data do fato, já tinha transcorrido 4 anos, mais de 4 anos, antes do recebimento da denúncia. Então, estava prescrito retroativamente. Essa modalidade de prescrição retroativa na fase de investigação, ela existia até maio de 2010, quando muda a lei, muda o Código Penal. E nós não temos mais a chamada prescrição retroativa nesta fase da investigação. Ainda temos na fase do processo, entre o recebimento da denúncia e a sentença. O juiz pode aplicar uma prescrição retroativa nesta fase, mas não mais para a fase de investigação. Isso em relação aos crimes que aconteceram a partir de maio de 2010, né? Lembra da sucessão de leis no tempo. Se eu tenho uma lei nova de direito penal que diz que não mais se aplica a prescrição retroativa na fase de investigação, ela é uma lex gravior, é uma lei mais severa e, portanto, ela só se aplica para novos fatos, a partir da sua vigência. Os fatos anteriores eu continuo aplicando a regra velha. Então eu ainda tenho prescrição retroativa para crimes que aconteceram antes de maio de 2010. Os crimes que aconteceram depois, esses já não pegam mais prescrição retroativa. E aí o que acabou acontecendo? Justamente esses crimes que aconteceram depois de maio de 2010 foram os crimes, em grande parte pelo menos, né, objeto da Lava Jato. Crimes que aconteceram em 2011, 2012, 2013, né? A Lava Jato começa em 2014. E aí nós temos já alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal exatamente em cima dos casos da Lava Jato, e particularmente todos eles relacionados à delação premiada da Odebrecht, em que o Supremo acabou arquivando os inquéritos porque entendeu que estava demorando demais a investigação. Naquela renovação de 30 em 30 dias, o Supremo disse, olha, já renovou muitas vezes, vamos arquivar porque está demorando demais. E isso aconteceu nestes casos aqui, no inquérito 4442, no inquérito 4441, no inquérito 4420 e no inquérito 4419. Relatores diferentes, né? Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes nos 2 últimos. Todos eles de inquéritos instaurados no mesmo dia, abril de 2017, abril de 2017, abril de 2017, abril de 2017. Este primeiro foi julgado em junho de 2018, portanto 1 ano e 2 meses depois do início da investigação. Esse aqui em junho também de 2018, este em agosto e este em setembro. E aí a jurisprudência do Supremo começou a se construir num sentido de invocar o princípio da celeridade que está na Constituição para dizer que estas investigações não poderiam continuar porque estavam demorando demais, 1 ano e pouco de prazo. Era muito tempo para seguir investigando, contrariando todo o entendimento, né, que havia no sentido de permitir-se a renovação de 30 em 30 dias, desde que não estivesse prescrito.
Criou-se agora uma interpretação de intervenção judicial ex officio, né, muitas vezes sem pedido do Ministério Público para arquivar. O juiz, no caso o Supremo, né, mas o juiz também poderia seguir a mesma linha, determinando o arquivamento porque ele entende, e aí é subjetivo até em certa medida, mas enfim, ele entende que está demorando demais e não teria mais como seguir tramitando esse inquérito pelo decurso de tempo, ignorando o prazo prescricional, arquivando, né, e não permitindo que se seguisse na coleta de elementos capazes de esclarecer o fato na sua inteireza. É uma jurisprudência relativamente nova, portanto, né, de 2018 para cá, que vem nesse sentido de desconstruir uma tradição de renovação de 30 em 30 dias, desde que não estivesse prescrita a pretensão punitiva do Estado. Vamos ver como é que isso aqui vai evoluir, né? Porque são decisões proferidas no mesmo caso, especificamente no caso da Lava Jato e na delação premiada da Odebrecht. Mas isso aqui já começa a ser reproduzido também em acórdãos em tribunais estaduais que vêm seguindo a mesma linha. Se o indiciado está preso e a prisão é flagrante, ou flagrante convertida em preventiva, ou apenas a preventiva decretada de forma direta fora de uma hipótese de flagrante, mas é uma prisão cautelar na fase pré-processual. Qual é o prazo para encerrar o inquérito policial? Depende da competência no primeiro momento. Se o crime for de competência da Justiça Estadual, eu aplico a regra geral do Código de Processo Penal, do artigo 10, e o prazo é de 10 dias. Detalhe importante, nós tínhamos apenas um regramento dizendo que o prazo máximo era de 10 dias. Com o pacote anticrime, muita coisa mudou, né? E uma das coisas que se inseriu no Código de Processo foi a regra do artigo 3º-B, no seu parágrafo 2º, que prevê que o juiz das garantias pode renovar o prazo para a investigação por mais 15 dias. Então, de uma forma transversa, né, se introduziu a possibilidade desses 10 dias serem prorrogados por mais 15. Acontece que aquele artigo 3º-B, por enquanto, pelo menos, está suspenso por uma decisão do ministro Fux. Vocês bem sabem que foram interpostas ações diretas de inconstitucionalidade e o Fux, numa liminar, suspendeu a validade, né, de alguns artigos que foram introduzidos no Código de Processo, dentre eles este daí, que está inserido no contexto do juiz das garantias. Então, hoje, o prazo máximo para encerrar a investigação em crimes de competência estadual, mantendo o indiciado legalmente preso, regra geral é 10 dias. Se amanhã ou depois o artigo 3º-B for julgado como constitucional pelo Supremo, vai ser 10 dias prorrogável por mais 15. Por enquanto, eu não tenho ainda aquela possibilidade de prorrogação por mais 15. Por enquanto, é 10 dias só para o delegado encerrar a investigação se quiser manter o sujeito legalmente preso. E se ele ultrapassar esse prazo, qual é a consequência? Solta o sujeito. Vai ter que promover o relaxamento da prisão, que é o restabelecimento da liberdade plena do sujeito por um excesso de prazo. Não significa dizer que eu não possa seguir investigando, né? Eu sigo investigando com ele solto. Normalmente os delegados de polícia observam esse prazo de 10 dias, e até porque tem essa consequência. E, inclusive, isso faz com que o resto dos inquéritos, né, no universo de inquéritos que cada delegado tem que cuidar, com pouca estrutura, a prioridade acaba sendo sempre, por razões óbvias, né, aqueles casos em que o investigado e que o indiciado está preso. Eu não consigo, às vezes, sequer olhar os inquéritos em que o indiciado está solto, e por isso que eles ficam naquela renovação de prazo de 30 em 30 dias, muitas vezes. Se o crime for de competência da Justiça Federal, aqui entra em ação a Lei 5.010, de 66, que prevê para os crimes de competência da Justiça Federal o prazo de 15 dias para encerrar a investigação, mantendo o sujeito legalmente preso, podendo renovar por mais 15. Aqui já está valendo, desde a década de 60, esse prazo de 15 por mais 15, sendo que a renovação por mais 15 dias se dá por uma decisão do judicial. No caso da Justiça Estadual é que ainda não está em vigor aqueles 15 dias ali por conta da decisão do Fux. Mas neste caso da Justiça Federal, já é previsto desde a Lei 5.010 de 66, 15 dias, prorrogável por mais 15. Então, crimes de competência da Justiça Federal
Em regra geral, eu tenho até 30 dias para encerrar a investigação, mantendo o sujeito legalmente preso. Se o crime for de tráfico de drogas, e aí tanto faz estadual ou federal, a questão é a natureza do delito. Por conta do que disciplina a lei de drogas, né, no seu artigo 51, o prazo para investigação de tráfico de drogas com o indiciado preso é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Então eu tenho até 60 dias para investigar tráfico de drogas, mantendo o sujeito investigado legalmente preso na investigação. Estamos falando de pré-processo, não estamos falando do processo, né? Na fase de investigação, posso seguir investigando por até 60 dias, mantendo o sujeito legalmente preso se o crime for de tráfico de drogas, e aí, como eu disse, tanto faz competência estadual ou federal. Se a prisão for temporária, bom, aí a lei específica que regulamenta a prisão temporária, ela define os prazos, né? Regra geral é de 5 dias, prorrogável por mais 5, por decisão do juiz. E se for crime hediondo ou equiparado a hediondo em prisão temporária, 30 dias, prorrogável por mais 30, por decisão do juiz também. Então esses são os critérios legais de tempo que eu tenho para investigar, mantendo o sujeito legalmente preso. E se eu extrapolar esses prazos, né, volto a explicar, a gente retorna ao prazo de indiciado solto. Segue investigando, só que com o prazo do indiciado solto. Detalhe importante, a contagem destes prazos leva-se em conta o dia da prisão. O dia da prisão é o dia 1, não interessa o horário que o sujeito foi preso, tá? Ah, foi preso às 11h30 da noite, não interessa, aquele é o dia 1. E aí eu conto assim, né? Diferente da forma pela qual se contam os prazos recursais, por exemplo, em que eu desconsidero o dia da intimação, começo a contar do dia seguinte. Aqui não, aqui o dia da prisão é o dia 1 na contagem desses prazos. Bom, na medida em que o delegado entenda que está encerrada a investigação, o que ele faz? Ele elabora um relatório. O relatório simboliza que, na ótica do delegado de polícia, a investigação está encerrada. Ele, delegado, entende que não tem mais o que fazer. Então ele elabora um relatório, que, como o nome está indicando, é um relato, é um histórico, né, do que foi realizado no curso da investigação. Ele vai dizer lá: chegou ao meu conhecimento uma notícia de crime trazida nos seguintes termos, ouvi a pessoa de fulano de tal, que se diz vítima, que me disse tal coisa, procedi a tal diligência, localizamos o objeto subtraído, foi feita tal e qual inquirição, enfim, requisitou-se documentação, perícia. O que ele fez? Ele historiciza, ele relata, e aí encaminha, diz a lei, encaminha ao juiz. Mas não é para o juiz isso, né? O inquérito não é para o juiz. A lei brasileira é da década de 40 ainda, ela é anacrônica nesse sentido, né? O inquérito é para o titular da ação. O juiz faz o quê? Remete ao Ministério Público. Até algumas corregedorias de alguns estados já estabeleceram portarias e regulamentações permitindo esse trâmite direto, né? Sem passar na presença do juiz, salvo se tiver alguma medida cautelar específica para que o juiz atue como juiz das garantias. Não havendo, o inquérito relatado é encaminhado ao Ministério Público. E aí o Ministério Público tem pelo menos 4 possibilidades de atuação, que a gente pode subdividir aqui em 2 grandes grupos, a depender de o inquérito dar ao promotor as condições da ação e os pressupostos que ele precisa para elaborar a petição inicial, organizar a estrutura da petição inicial da denúncia para que ela seja considerada válida. Então a gente vai estudar isso mais para frente, quais são as condições da ação. Por enquanto basta entender isso. Basta entender uma delas, que é bastante importante, chamada de justa causa, que é a necessidade de eu ter os elementos capazes de me permitir contar a história que eu estou contando na petição inicial, né? Na petição inicial eu vou contar uma história. O juiz vai olhar para aquela história e vai pensar: tirou da onde essa história, promotor? E ele está dizendo: tirei daqui, ó, desse conjunto de elementos probatórios que eu estou anexando à petição inicial, chamado inquérito policial no nosso exemplo. Então, a depender de ele ter as condições da ação e os elementos que ele necessita para organizar a narrativa, para organizar os pressupostos de validade da petição, ele tomará 2 providências diferentes, dependendo do caso também. Tendo as condições da ação, ele pode verificar que é cabível o acordo de não persecução penal. Vocês devem estar acompanhando essas mudanças todas, né?
Acordo de não persecução penal foi introduzido num primeiro momento por uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público em 2017 e agora veio como lei no pacote anticrime de novo. Vem de novo o pacote anticrime. Acho que é difícil ter uma aula que eu não faça menção ao pacote anticrime, né? Tanta coisa que ele mudou. Então, uma das novidades é que agora se transformou em lei o Acordo de não persecução penal. Nós vamos falar dele numa aula específica mais para frente. Só para não deixar sem informação nenhuma, né? Se os crimes não foram praticados com violência ou grave ameaça e têm pena mínima inferior a 4, de regra encaixam na possibilidade de um acordo de não persecução penal, que é uma forma de não processar criminalmente o sujeito. Mais para frente a gente entra nos detalhes numa aula específica, como eu disse. Por enquanto basta entender que essa é uma das possibilidades. A outra é oferecer a denúncia. O princípio é da obrigatoriedade da ação, né? Preenchidas as condições da ação, devo agir, salvo nas hipóteses em que a lei faculta que eu não faça isso. Então, oferecer a denúncia é dar início, é exercitar a ação, né? E, uma vez recebida a denúncia, dá-se início a um processo. Se, no entanto, o promotor recebeu o inquérito relatado, mas ele ainda não tem as condições da ação, ou falta algum dado para que ele possa estruturar a petição inicial, como a qualificação do sujeito, ou elementos capazes de permitir que ele conte a história com todas as suas circunstâncias, ele tem também duas possibilidades de agir. Primeira, devolver para a polícia, para o delegado, para diligências complementares. Ele vai dizer assim, olha, eu ainda não tenho todos os dados, então eu devolvo à delegacia de polícia requisitando esta diligência, que se reinquira uma testemunha que não ficou claro o que ela disse, ou que se inquira uma testemunha que não foi ouvida ainda, ou que se faça uma acariação entre duas pessoas que estão divergindo sobre um ponto relevante, eu preciso esclarecer, ou que se junte um documento que está faltando, ou que se complemente uma perícia, enfim, alguma coisa que ele vislumbra que, se realizada, poderá eventualmente dar aquilo que está faltando para que ele tenha as condições da ação e possa exercitar a ação. Então essa é uma possibilidade. Outra, ele vê que o delegado já fez de tudo que era possível. O delegado já tomou todas as providências, tentou de todas as formas identificar a autoria, por exemplo, e não chegou na autoria. Sabemos que ocorreu um delito, alguém foi morto, mas eu não consigo identificar quem matou. Tentei de tudo quanto é jeito, não tem mais o que fazer. Bom, se eu esgotei as diligências, posso me manifestar pelo arquivamento do inquérito policial. Então, a promoção de arquivamento pode ser também uma das alternativas. E aí nós vamos pegar, a partir da questão da promoção do arquivamento, para discutir uma questão que é bastante importante, que é quem decide, afinal, arquivar o inquérito policial. Esse é um tema que também exige um pouquinho de cuidado para a gente entender algumas filigranas aqui. Já de partida, nós vamos dizer o seguinte, não é o delegado de polícia. O delegado de polícia não tem poder de arquivar o próprio inquérito que instaurou. Ele tem poder de instaurar o inquérito, até de ofício, até sem provocação. Só que ele não tem poder de arquivar o próprio inquérito. Por quê? Porque não é para ele o inquérito. Então ele encaminha ao Ministério Público, como regra, né? E o Ministério Público, se verificar que ele não tem ainda as provas necessárias, os elementos de convicção para oferecer a denúncia, aquilo que eu acabei de falar, né? E não tem mais o que fazer, diante desse cenário, ele, Ministério Público, se manifesta pelo arquivamento. E a decisão aqui é uma decisão do Ministério Público. É uma decisão que tem uma natureza administrativa, porque o Ministério Público não exercita poder jurisdicional. Tem uma natureza administrativa, e se tem uma natureza administrativa, incide aqui toda a questão envolvendo o direito administrativo. Eu posso ter revisões de atos e decisórios administrativos. A gente poderia fazer um paralelo até com a teoria dos contratos aqui, e aproveitando que estamos na pandemia do Covid-19, lembrar de uma cláusula importante contratual, que nesse momento deve estar sendo muito invocada, né? Que é a cláusula rebus sic stantibus. Não sei se se recordam disso, né? Cláusula que implementa dentro de um contrato a chamada teoria da imprevisão. O que será que vai acontecer em 2020? Eu estou lá em 2019 fazendo um contrato. Pô, será que em 2020 nós vamos continuar nas mesmas condições econômicas e tal? Pô, não faço ideia. De repente vem uma pandemia e cria um caos econômico e vamos precisar repactuar. Bom, se eu tenho no contrato uma cláusula rebus sic stantibus, uma cláusula que diz assim,
enquanto as condições forem estas, econômicas forem estas, nós pactuamos nestes termos. E se mudar o cenário, a gente senta para repactuar. Então, guardadas as proporções, a decisão de arquivamento do Ministério Público aqui é uma decisão à luz de uma cláusula rebus sic stantibus. Como assim? Bom, enquanto o cenário probatório for esse, eu não consigo oferecer a denúncia. Então, diante deste cenário probatório, a minha decisão é pelo arquivamento. Mas e se amanhã ou depois surgir uma prova nova, melhor, e capaz de me fazer dizer, opa, mas se eu tivesse essa prova, eu teria oferecido a denúncia? Bom, se isso acontecer, eu desarquivo a investigação e exercito a ação. Eu posso desarquivar o inquérito policial sempre que surgir uma prova nova e melhor, né, capaz de fazer com que seja caso de oferecer a denúncia, que eu preencha as condições da ação que estavam faltando até então. E claro, desde que não esteja prescrita a pretensão punitiva do Estado. Então, quando a decisão é do Ministério Público, é administrativa, ela é passível de ser revisada e é passível de se desarquivar o inquérito policial. Agora, se a decisão de arquivamento for fundamentada na atipicidade da conduta, quer dizer, aquele comportamento não é um comportamento típico, a conduta não foi selecionada pelo legislador como um delito. Ou, se tiver relacionado a alguma causa extintiva da punibilidade, por exemplo, a prescrição, ou a morte do agente, ou outra causa extintiva da punibilidade, aí eu dependo de uma decisão do juiz, porque o juiz tem que declarar extinta a punibilidade, tem que declarar atípico aquele fato. E aí a decisão é jurisdicional. E se é jurisdicional, uma vez que não haja um recurso, né, dela, você tem uma decisão nos seus efeitos imutáveis. Ela é uma decisão que produz coisa julgada material. Não é possível reabrir a investigação se o arquivamento foi fundado em atipicidade ou causa extintiva da punibilidade, porque a decisão é jurisdicional. Então, ela pode ser uma decisão administrativa do Ministério Público e uma decisão jurisdicional por parte do juiz. Bom, alguém poderia estar dizendo assim, mas pera um pouquinho, professor, eu estou lendo aqui no manual, está dizendo aqui que o promotor requer e o juiz decide arquivar. Cuidado, porque você tem gramaticalmente no artigo 28, na redação, vamos chamar assim, velha do artigo 28, porém ainda vigente, já vou explicar isso aqui, vamos até avançar uma tela que fica mais fácil. Você tem, no chamado sistema de controle do princípio da obrigatoriedade da ação, que está no artigo 28, dois modelos hoje diferentes que estão, assim, por assim dizer, num período de transição, né? Porque você tem um modelo original do Código de Processo, que é a redação originária do artigo 28, onde quem fazia esse controle do arquivamento era o juiz. E você tem a nova redação do artigo 28, dada pelo pacote anticrime, de novo, o pacote anticrime aí, ó. Nova regra, nova sistemática de arquivamento que tira o juiz desse controle e permite que o controle seja interno, feito dentro do Ministério Público, com grau revisional dentro do Ministério Público, ou também agregado a um controle externo feito pela vítima, mas não mais pelo juiz. O que acontece? A redação velha do 28 ainda é vigente porque, de novo, o ministro Fux suspendeu a eficácia, ou a validade, melhor dizendo, desse novo regramento do artigo 28, que é bastante importante. Eu não vejo nada de inconstitucional nisso daqui, com todo respeito ao ministro Fux. E me parece até, se não me falha a memória, que a decisão de inconstitucionalidade está relacionada mais a uma questão orçamentária do Ministério Público e tal, por conta da dificuldade de operacionalizar isso aqui. Agora, enquanto não estiver, portanto, definido o destino da nova regra, continua vigente esta aqui, que é a redação originária, que faz um controle do juiz em relação ao arquivamento e que, como eu estava dizendo, na sua redação, numa interpretação gramatical, literal, dá a entender que o promotor requer o arquivamento e o juiz decide arquivar. Só que se eu abstrair a gramática e for entender o sistema de arquivamento, a gente vai perceber que a esfera decisória, mesmo na regra velha, já não saía das mãos do Ministério Público. Porque das duas, uma, ou o promotor arquivava, se manifesta, vou usar uma palavra neutra, né? Se manifesta pelo arquivamento,
Então não estou usando nem requereu nem decidiu. Estou dizendo se manifesta, há uma manifestação pelo arquivamento. O que ele faz com essa manifestação no modelo velho ainda vigente? Submete a um controle do juiz. E o juiz faz o quê? Ele pode concordar com o promotor e está arquivado o inquérito, ou ele pode discordar do promotor. Se ele discorda, o que ele pode fazer, o juiz? Bom, ele não pode, o juiz, se autoprovocar. Nós já vimos o princípio da inércia. Ele não pode, o juiz, obrigar o promotor a agir, porque ele não tem esse poder de ingerência numa outra instituição. O que sobra, de acordo com a regra velha do 28, ainda vigente? Sobra remeter o inquérito ao procurador-geral. Na prática é devolver ao Ministério Público, não mais ao promotor, que já se manifestou pelo arquivamento, mas ao chefe da instituição, que é o procurador-geral. A última palavra é a do procurador-geral. Se o procurador-geral entender que o juiz tinha razão, que errou o promotor, ele, procurador-geral, oferece a denúncia, ou, que era mais comum de acontecer, designa outro promotor para agir em nome dele. Porém, se o procurador-geral entender que o promotor tinha razão, que de fato era caso de arquivar, ele mantém o arquivamento. E o juiz? O juiz não tem mais o que fazer, a não ser acatar. Então, onde que está a esfera decisória? Ela nunca saiu do Ministério Público. Ou o promotor decidiu arquivar e o juiz concordou, ou o juiz discordou, remeteu ao procurador-geral, voltou para o Ministério Público e o procurador-geral manteve o arquivamento e o juiz aí é obrigado a acatar. Isso é da separação das funções, né? Um decide se acusará ou não acusará, e não acusar é arquivar, outro julga. Mas o juiz não pode, o juiz, decidir se vai ou não vai haver uma acusação. E como há uma certa contaminação psicológica do juiz quando ele faz esse controle, o novo modelo afasta o juiz, né, e coloca um controle interno de arquivamento, ou externo, mas feito pela vítima e não mais pelo juiz. É a nova regra do 28. Então, quando ela vier a valer, né, está disposto aqui o seguinte: ordenado o arquivamento do inquérito policial de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Bom, hoje, a lei que trata de uma instância de revisão ministerial é o próprio Procurador-Geral. Pode ser que amanhã ou depois eu crie uma Câmara interna, como faz o Ministério Público Federal, por exemplo, ou jogue para o Conselho Superior, ou para o Colégio de Procuradores. Isso dependeria de uma mudança legislativa. Hoje é o Procurador-Geral. Parágrafo 1º da nova regra: se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Ainda não tem definido também quem será, mas terá que ser alguém numa estrutura interna do Ministério Público, de novo, ou o Conselho Superior do Ministério Público, ou o Colégio de Procuradores, ou o órgão especial dentro do Colégio de Procuradores, enfim. Existem estruturas administrativas internas, colegiadas do Ministério Público, mas ainda não existe na lei uma definição de quem faria essa revisão aqui. Regulamento vigente hoje, repetindo, só eu não fiz a leitura, né? Vamos só ler juntos aqui. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará a remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral, e este oferecerá a denúncia, ou designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido, mas não é exatamente um pedido, né, de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Esse é o regulamento hoje ainda vigente. A tendência é que passe a valer daqui a pouco, né, aquele novo regulamento, que é bem melhor sob a ótica de um sistema acusatório que trabalha com a separação das funções de acusar e julgar. Certo? Então, por hoje é isso. Com isso a gente encerra o tema do inquérito policial, né, e nos encontramos numa próxima aula. Até mais.